Então se cria um programa voltado a essa área. Então a Secretaria de Assuntos Federativos, ela tem a missão de primeiro ouvir o prefeito, tendo essa mesma sensibilidade que você acabou de falar, de que o prefeito conhece o município por rua, o prefeito sabe qual é a maior dificuldade dele no município, ele traz isso para dentro do governo federal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Prefeitos, um canal onde a gente conversa sobre tudo aquilo que interessa para o município. E hoje a gente tem a possibilidade de ter aqui conosco um representante do governo federal, Dr. Jaderson Braga, que vai trazer uma série de canais, de comunicação e de iniciativas que, não tenho a menor dúvida, são fundamentais, especialmente para os prefeitos e prefeitas de primeiro mandato, que agora a gente está falando no final de outubro de 2024. Os prefeitos acabaram de sair vencedores das urnas, estão curtindo aí 2 ou 3 meses de preparação para 2025, mas 2025 já está aí. Dr. Jaderson, seja muito bem-vindo, boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes, também ao público aí da Ampesp. Agradecer a oportunidade do governo federal poder estar aqui hoje, também divulgar as ações do governo num espaço democrático e um espaço de formação para os novos gestores. Exatamente. Eu acho que o Fomenta tem essa virtude, Dr. Jaderson? A gente, ao longo dos dias em que a gente está aqui, já ouvimos muitos órgãos do governo estadual, de empresas públicas, o governo federal também presente, órgãos da Receita Federal, por exemplo. Então, acho que todo o ecossistema, no final das contas, que tem que funcionar bem, pensando no cidadão como, no final das contas, o objeto da nossa atenção e do nosso carinho, Sim, todas as ações aqui, elas foram muito voltadas a fortalecer o Pacto Federativo, que é a união entre município, estado e governo federal. E isso é muito positivo porque a gente sabe os municípios, em especiais os municípios de pequeno porte, têm uma dificuldade financeira para poder gerir o município e precisa do apoio, precisa dessa união, estado, município e governo federal, para que consiga executar seus convênios, seus projetos. Então é de fundamental importância esse evento, dada a proporção e a forma como ele é conduzido aqui pela Ampesp. Maravilha. Então, eu queria que você me ajudasse dando primeiro um pouco do contexto, A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ela é responsável por, efetivamente, que áreas? Certo. A SRI, conhecida que é a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, ela é um ente do governo federal, que a principal função dela é a integração e articulação das esferas do governo. Então, ela é uma secretaria de articulação política, ela integra as demais secretarias, ela ajuda na mobilização em soluções de problemas com todos os ministérios dentro da esplanada, e ela tem a função representativa de ser a secretaria do presidente da República, de que faz a interlocução em nome da presidência da República. Então, hoje, ela tem a missão de promover o diálogo e a interlocução colaborativa entre os municípios, o Estado e o governo federal. Então, pensando no município, eu posso não saber necessariamente qual que é na esfera federal, o ente que é responsável por atender a minha demanda. Então, na dúvida, certamente a Secretaria de Relações Institucionais pode ser uma porta de entrada até para poder direcionar a minha demanda de maneira mais efetiva. Exatamente, esse é um dos pontos principais, Então, às vezes, nossa função, principalmente, que a Secretaria ela é ampla, Ela tem assessoria parlamentar, ela tem orçamento, ela tem a Secretaria de Assuntos Federativos, que é a nossa, que conversa com os vereadores, com os deputados estaduais, com governadores, e ela tem outros setores dentro da SRI que faz a integração do governo. Nós, da Secretaria de Assuntos Federativos, temos a missão, principalmente, de facilitar o governo federal chegar próximo aos municípios. Essa é a principal função nossa. E o Brasil é muito grande. Eu imagino que vocês devem ter alguma divisão interna para poder ficar um pouco mais dedicados a algumas áreas prioritariamente, Exatamente. Lá é dividido, são setores, gerências lá conhecidas, Eu faço parte da gerência Sudeste, que envolve 4 estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
E lá dentro tem os outros gerentes dos outros estados, do Norte, do Nordeste, né? Enfim, que aí ali dentro fica responsável regionalmente de tentar diminuir a dificuldade regional para a implantação das políticas públicas. Maravilha. E assim, é só a região sudeste, mas não é só, porque é uma região gigante, muito complexa e certamente com muitas demandas, né? Com certeza. O próprio estado de São Paulo, que é um estado com 645 municípios, ele tem muita diversidade, ele é muito diverso, né? Você pegar a ponta do estado próximo a Ribeirão Preto é totalmente diferente do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba, né? Tem questões econômicas, questões de relevo, questões de produção. Então, aqui dentro é difícil a gente fazer uma política hoje para atender o estado de São Paulo, é difícil ela ser 100% assertiva. Então, a nível de Brasil, isso é muito mais difícil. Você fazer uma política para atender o Sudeste e ter que encaixar ela no Norte é um desafio, né? E nós estamos ali para tentar diminuir essa dificuldade, tentar fazer entender as questões regionais, tentar fazer entender as peculiaridades das regiões. Doutora, eu vejo com muita felicidade, né, a presença de vocês aqui no evento, porque certamente esse conhecimento de território, eu falo que ninguém conhece mais, né, da realidade do município do que o servidor municipal, do que o prefeito, do que o vereador, porque esse cara conhece no nível da rua, né? Ele está passando na rua, ele sabe que naquela rua tem um problema que muitas vezes, quando a gente vai para uma questão mais macro, fica difícil de enxergar. E trazendo agora um pouco mais para a parte prática, né? Do ponto de vista, por exemplo, de infraestrutura, né? Quais são as principais parcerias, né? Ou quais os principais programas que envolvem uma participação do governo federal e municípios? Assim, até para a gente deixar claro para os prefeitos que estão ouvindo, o que a gente tem lá, que é a Secretaria de Assuntos Federativos, ela é um espaço dos prefeitos, tá? Então, lá a gente vai integrar, vai discutir não só essas políticas, mas outras políticas públicas, né? A gente coordena esse trabalho dentro da Secretaria de Assuntos Federativos, recebe os prefeitos. Isso que você acabou de falar é o que mais acontece lá, da gente ouvir o problema do prefeito na ponta, né? Então, o prefeito nos fala, o que seria ideal hoje de um PAC? Aí você vai perguntar para o prefeito, poxa, eu não tenho uma UBS, eu não tenho uma escola, eu não tenho uma creche, eu estou com dificuldade num caminhão, numa reta escavadeira. A nossa missão é ouvir os prefeitos, os vereadores e os deputados estaduais, mas em especial os prefeitos, porque quando eles falam isso, a gente leva isso para o ministro Padilha. E o ministro Padilha faz a interlocução com o presidente Lula. Olha, a gente tem ouvido aqui 2.000 prefeitos que têm falado que tem muita dificuldade com um programa de máquinas. Então, se cria um programa voltado a essa área. Então, a Secretaria de Assuntos Federativos, ela tem a missão de primeiro ouvir o prefeito, tendo essa mesma sensibilidade que você acabou de falar, de que o prefeito conhece o município por rua, ele sabe qual é a maior dificuldade do prefeito, o prefeito sabe qual é a maior dificuldade dele no município, e ele traz isso para dentro do governo federal. Acho que isso foi fortalecido muito agora no novo governo, isso fica muito claro, porque os próprios prefeitos levam essas informações, né? Falam, olha, a gente não tinha espaço dentro da presidência da República, que a gente conseguia ter um acesso tão livre assim, chegar, trazer a demanda, receber um feedback ali de como está andando isso dentro dos ministérios, e essa é a nossa missão. Bom, dito isso, eu vou entrar um pouco na parte que você perguntou, né, sobre um pouco dos programas, né? Os prefeitos estão vivendo agora o maior dos programas sociais, programas geral do governo federal, que está chegando, é o PAC Seleções. O PAC Seleções é uma modalidade do PAC, o PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento. Ele foi construído para trazer o desenvolvimento do país a nível de Estado. Mas a gente tem uma visão, assim, tanto do ministro Padilha como do presidente Lula, de que precisa se ouvir os prefeitos, não só os governadores. Porque o governador tem uma missão, que é desenvolver economicamente o Estado. Mas o prefeito também tem aquela vontade dele, principalmente um prefeito de cidade pequena, puxa, mas eu queria fazer uma escola boa aqui na minha cidade, eu não tenho condições de fazer essa escola. Então, o que o presidente Lula e o ministro Padilha fizeram? Não, a gente precisa abrir uma interlocução e ouvir os prefeitos. Então, criou-se o PAC Seleções. O PAC Seleções nada mais é do que o prefeito falar, olha, existe um modelo de unidade básica de saúde, existe um modelo de escolas, existe um modelo de centro de convivência, de vários postos ligados à saúde, por exemplo,
não só os PSF, mas também ambulâncias, o SAMU. E aí ele vai lá e faz a adesão do PAC Seleções, né? E um valor, por exemplo, tem escola de 12 milhões. Né? É um município de pequeno porte, já vai ter uma dificuldade muito grande de construir isso com recurso próprio. Mas, às vezes, é uma necessidade do prefeito. Então, ele pôde se cadastrar. Tivemos muitos municípios contemplados, né? E houve uma grande adesão dos municípios. Isso gerou uma gama de obras que eu acredito que vai começar as execuções no ano que vem, porque teve o primeiro processo seletivo, os prefeitos apresentaram os processos, teve processos habilitados, outros selecionados, e agora vai começar a fase de execução. Sim, falando a nível estadual, né? A gente está falando aqui para o Estado de São Paulo, então tem algumas informações programadas para o Estado, mas o prefeito consegue ter essas informações do município dele também, né? Então, assim, para ter uma média, né? E como ele pode obter essas informações? Através de um programa que a gente, inclusive, vai pôr aqui hoje, vai disponibilizar para todos os prefeitos que estão presentes aqui hoje no Ampesp Fomento 2024. A gente tem um aplicativo, né, que chama Comunica BR. Né? A gente vai pôr o QR Code, os prefeitos vão apontar o QR Code e vai selecionar tudo que foi para o município dele, vai conseguir ver. Que legal. Saúde, educação, infraestrutura, tudo que tem de repasse do governo federal vai estar lá nesse Comunica BR. É um portal da transparência mais popular. Maravilha. Qualquer cidadão pode ter, não é só o prefeito. Então, podemos colocar esse QR Code também aqui? pode colocar aqui, Maravilha. a gente disponibiliza aí, se vocês quiserem pôr na tela. Quem tiver, o município tal, ele aponta lá o QR Code e ele vai colocar o nome do município, o estado, e vai conseguir baixar todas as informações. Maravilha. Vamos dar um exemplo aqui para o Estado de São Paulo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né? Hoje teve 7,8 milhões de estudantes atendidos pelo governo federal, deu em 23.500 escolas, né? Isso foi um repasse total de 736 milhões no ano de 2024. Não foi nem um ano inteiro, foi de 1 de 2024, de janeiro, até o mês 8 de 2024. Então, a gente já repassou pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 736 milhões de reais para o Estado de São Paulo. A gente apresentou também o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. A adesão no Estado de São Paulo foi muito boa, né? De 645 municípios, 635 fez a adesão, né? Aderiu ao Compromisso Nacional da Alfabetização. A gente disponibilizou, através do Programa de Dinheiro Direto na Escola, né? PDDE, 14,65 mil escolas foram beneficiadas, com 5,86 milhões de estudantes matriculados. Isso gerou um repasse de 85 milhões e 52 mil reais no ano, né? Então, na parte da educação, houveram muitas entregas, e estão acontecendo as entregas, né? Mas já aconteceram e estão acontecendo a todo momento. Por exemplo, um Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, né, de janeiro de 2024 até o mês 8 de 2024, ele teve um repasse de 35,54 milhões para todos os municípios no estado de São Paulo, beneficiando 237 mil estudantes do estado. O Programa Nacional de Livro Didático, né, PNLD, teve 391 milhões repassados para a aquisição de 34,67 milhões de exemplares de livros. E esse é um programa, por exemplo, bastante tradicional, né? Já que eu que falo que os alunos e a rede escolar como um todo aguarda anualmente para a chegada desses livros, né? E Jaderson, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem aqui a gente está falando, né, tanto prefeitos veteranos que estão sendo reconduzidos para um segundo mandato, ou prefeitos já experientes, né? Mas também uma gama de prefeitos recém-eleitos, né? Que estão agora se preparando para poder assumir um mandato a partir de 2025 e aí eu gosto muito de deixar aqui uma dica, né? Olha, coloca no teu calendário aí um evento importante. Eu sei que vocês têm um evento programado para o início do ano que vem, que ele é fundamental para que os prefeitos possam se programar, certo? Sim, a gente tem um evento que chama, em Brasília, chama Prefeitar, sabe? É um evento que vai acontecer de 11 a 13 de fevereiro.
de 2025, no Centro de Convenções Dr. Ulisses Guimarães. O público estimado é de 20 mil gestores, né, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, governadores, secretários municipais, entidades municipalistas, inclusive a Ampesp vai com certeza estar conosco lá no evento. Esse evento vai ser um evento muito objetivo, ele vai trazer muita informação sobre programas, recursos disponíveis para 2025, então, do ano que vem, como vai ser o formato do PAC, o que vai ter disponível para os prefeitos fazerem adesão. Só por essa pauta de recurso disponível, já vale a pena comprar a passagem e se programar, né? Com toda certeza. Até porque eu acho que essa vai ser a prioridade dos municípios, entender como que ele capta recursos dentro dos ministérios, né? E aí lá vai ser anunciado quais vai ser os critérios para os prefeitos entrar, o que vai ter disponível, então isso é muito importante. O principal objetivo nosso com isso é acelerar a implementação dos programas prioritários do governo federal, né? Então, o governo federal tem programa habitacional, que é prioritário para o governo, tem os programas sociais, tem o PAC, tanto seleções como PAC Estado. Isso tudo vai ser discutido nesse ambiente lá. A gente vai trabalhar muito o fortalecimento do Pacto Federativo, que são os repasses entre o Estado, a União e os municípios. E, principalmente, o principal objetivo nosso é estreitar o relacionamento institucional da Secretaria de Relações Institucionais com os municípios. E é óbvio que a gente atende todos os municípios, por exemplo, vou dar um exemplo da capital aos menores municípios do Estado, mas a gente sabe que quem tem mais dificuldade, quem procura mais é o prefeito de cidade menor. Então, a gente quer mostrar para ele lá, que ele esteja lá no dia, que ele vai ser acolhido dentro do governo federal. Ele vai ter uma sala para ser recebido, ele vai ter uma equipe para atender ele, para assessorar, né, dentro do governo federal, todas as demandas que ele achar pertinente discutir com a gente. Maravilha. E, Jaderson, na tua experiência, é importante o prefeito provavelmente ir acompanhado por alguma pessoa do quadro técnico, né? Assim, obviamente não dá para o prefeito colocar a equipe toda dele no evento, mas na tua recomendação, qual o perfil, né, de pessoa para poder apoiar o prefeito num evento com esse objetivo? Para entender o formato do evento, é mais fácil a gente entender qual secretário é melhor levar. Lá vai ter uma simulação, até brincando a gente fala, quem já dirigiu aqueles carros de videogame, simulador, a gente vai fazer um negócio parecido com aquilo, só que é um gabinete de prefeito. Nós vamos simular o dia a dia do prefeito lá. Então, assim como o cara dirige no virtual, ele vai ver como que dirige um gabinete simulado lá. Então, é interessante ele ter junto com ele o chefe de gabinete, secretário de administração. Eu acho que são os primeiros. Mas eu levaria o secretário da assistência social, eu levaria o secretário de saúde, né, e o secretário de educação, que as principais verbas do governo federal é onde existem programas contínuos que necessitam de secretários que têm perfil técnico e que saibam como vai acontecer isso no governo federal em 2025. Então, esse espaço de fazer uma integração de vida real é o prefeito pensar quem vai estar do lado dele na hora de resolver os problemas dentro da prefeitura. É o chefe de gabinete? É o secretário de administração? Então, ele tem que levar, né? É o vice-prefeito? De repente, tem prefeito que tem uma afinidade, não, meu vice vai ser meu braço direito. Então, tem que levar o vice-prefeito dele também. Maravilha. E, Jaderson, na tua fala da abertura, você comentou sobre um portal, né, que eu achei extremamente relevante os prefeitos conhecerem e depois, efetivamente, gastarem um tempo para poder explorar esse portal que você comentou. Aqui a gente depois pode disponibilizar, na minha apresentação tem lá o QR Code, mas eu posso também, vou dar aqui o site, né? Se pode estar ouvindo, ela pode pesquisar. Então é www.portalfederativo.gov.br www.portalfederativo.gov.br. O que tem no Portal Federativo? Informações de programas federais destinados aos municípios, primeira coisa, né, que é o interesse do prefeito. Acesso informatizado do governo federal para facilitar toda a interação entre o município, o estado e o governo federal. Então, ali ele vai ter um acesso de repasses, tanto estaduais como municipal, vai poder fazer alguns comparativos do que aumentou, do que diminuiu, né?
informação sobre captação de cursos. Então, o governo federal vai disponibilizar o Transfere.gov, que é o portal de todo recurso de prefeito. Como que mexe o Transfere.gov? As prefeituras têm uma dificuldade imensa. O prefeito vai entrar lá no portal federativo, pode ter um curso disponibilizado lá de Transfere.gov para ele pôr a equipe dele para aprender a mexer com o Transfere.gov. Que legal. Certo? Vai ter um guia prático para fortalecer as equipes de gestão. Então, vai ter lá um guia prático, o que o gestor tem que fazer, o passo a passo. Então, o prefeito pode ir lá, dar uma lida nisso, passar para os seus gestores, entender o processo e cobrar dos seus gestores, né? Vai ter também uma coisa que é super interessante, que é a galeria de boas práticas em gestão pública. Então, são políticas públicas que foram implantadas em todo o país que foi sucesso. Então, o prefeito pode olhar lá e falar, isso aqui deu certo numa cidade mais ou menos como a minha, igual a minha, com o número de habitantes parecido, eu vou tentar implantar na minha cidade. E esse tipo de iniciativa eu acho realmente muito interessante, porque a gente, primeiro que saber multiplicar, né, acho que ter a grandeza, né, de multiplicar uma ideia que já deu certo. Né? A gente não precisa ser inovador, começar uma coisa do zero, inventar a roda. Se a gente fizer muito bem feito, né, com muita competência, uma inovação que já deu certo num outro lugar, acho que o gestor público já tem que merecer um troféu, os parabéns. E se inspirar, né, em bons exemplos para eventualmente customizar. Olha, isso aqui não funciona exatamente para o meu município, mas se eu pegar 90% dessa ideia, acrescentar aqui algumas variáveis locais, eu tenho um bom caminho para poder seguir. Né? É mais ou menos essa a linha, né, que a gente está pensando de seguir com esse portal federativo, sendo um canal direto de acesso ao governo federal para os prefeitos e gestores, justamente pensando nessas iniciativas. Teve uma ação de boa prática com resíduo sólido no município que ninguém conhece, não sabe como foi. A gente vai pegar um pouco dessas informações, vai tentar fazer um compilado ali de um manualzinho, que o prefeito vai lá, vai entender como é que funciona e fala, eu quero implementar assim no meu município, essa questão do resíduo sólido do município tal. Ele vai poder fazer, entendendo o que é isso, né? Cada local deve ter uma ação muito importante que foi desenvolvida, que de repente não é de conhecimento de todos os demais gestores. Isso vai estar disponível no portal federativo. Essa é a ideia número 1, para tentar unificar um pouco das boas práticas de prefeituras de todo o Brasil. Muito legal. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o privilégio de ter acompanhado algumas prefeituras. A gente vê que tem prefeitura que teve muitas ações boas que poderiam ser copiadas, né? Eu sempre uso de exemplo, eu estive na prefeitura de São Roque, por exemplo, o prefeito Guto criou um meio de abrir uma empresa lá em São Roque em mais ou menos 10 minutos, né? Digital, informatizado, super rápido. E às vezes um prefeito, já que não teve essa experiência, ele fala assim, eu vou abrir um centro do empreendedorismo aqui, coloca 10 pessoas, mas ele não consegue abrir empresa com menos de 15 dias. Né? Enquanto que o cidadão lá de São Roque anda com o celular na mão e abre a empresa com o celular na mão. Né? Claro, cumpre todos os critérios, tem um prazo e tal, mas ele sai com o CNPJ em 10 minutos. Então, essa é uma ação de boa prática que teve em São Roque, pode ser copiada em outros municípios. Né? E assim como tem de outros municípios que São Roque pode levar para lá também. Então, essa que é a ideia do portal federativo, tentar trazer essas experiências. Né? E a gente que está no sudeste do país, pude rodar em alguns outros estados, né? E os que eu mais rodo é Minas e São Paulo, dado a proporção de município. Em Minas Gerais, a gente teve num município que a escola municipal é uma escola modelo, tem até pista de corrida, natação e tal. E o orçamento do prefeito é pequeno. É um orçamento pequeno. E até eu conversei e falei, prefeito, como é que você consegue tocar isso tudo com esse orçamento? Eu tenho um pouco de experiência com a administração pública, mas eu quero entender como é que você faz. Esse modelo a gente quer pegar e colocar lá no portal federativo. Para ver como é que o prefeito, com uma cidade de 25 mil habitantes, consegue manter uma escola municipal com fonoaudióloga, com pediatra, com, uma equipe de saúde, além da equipe de educação lá dentro, e com uma pista de corrida, uma piscina de natação, um orçamento de menos de 40 milhões ano. Né? Você vê.
Eu acho que, Jaderson, essa disposição para poder, primeiro, conhecer o Brasil, né? E valorizar as coisas que já aconteceram aqui, que eu falo, problema e desafio tem tudo quanto é canto, mas tem muita solução boa por aí. E solução boa que pode ser solução paulista, fluminense, mineira, pernambucana, né? Ideia boa é ideia boa, não tem que ter nem ideologia política, nem regionalismo, a gente tem que ter carinho e curiosidade pelo mérito, né, da boa ideia, do bom projeto, da boa execução. E, Jaderson, eu sei que você tem agora que apresentar o teu painel, então quero te agradecer imensamente primeiro pela tua presença aqui no Fomenta. Acho super importante esse tipo de presença física, né? Mais do que muitas vezes, olha, mandei lá um representante, mas estar aqui, você está aqui todos os dias, atendendo uma série de prefeitos, eu acho isso absolutamente importante. Espero te ver aqui no Fomenta 2025. Fica o convite para os prefeitos que estão aqui, que possam procurar o Jaderson. Quem não está aqui, né, tem aqui os canais de acesso, a gente vai disponibilizar esses dois canais que você mencionou. E assim, se preparem, que é dia 11 de fevereiro de 2025 até o dia 13 de fevereiro de 2025. Então, já temos um compromisso marcado para poder entender um pouco mais como é que se pilota esse carro chamado Prefeitura. É isso aí. Eu também quero agradecer muito aqui a Ampesp, em especial. Esse evento já é o segundo que a gente vem aqui enquanto Relações Institucionais da Presidência. A gente tem uma satisfação imensa em vir aqui, que a gente vê a mobilização dos prefeitos de cidade pequena, o anseio deles de chegar ali no stand. A gente teve uma adesão muito boa, recebemos muita gente. E o carinho que a gente é tratado aqui também, o respeito, né? Eu falo muito isso para o Adnan, que é o nosso presidente aí da Ampesp. Ele conseguiu integrar isso tudo, o governo federal, o governo estadual, os municípios, de uma forma muito respeitosa e democrática. E eu acho que é isso que o país precisa. Nós precisamos agora resolver os problemas dos municípios, porque as pessoas vivem no município, não é no governo federal nem no estadual. Né? Então, a gente defende a pauta municipalista com unhas e dentes. O ministro Padilha é conhecido como o prefeito-presidente do Sindicato dos Prefeitos. Né? Então, é o ministro-presidente do Sindicato dos Prefeitos, que é a pessoa que representa os prefeitos para o presidente Lula. E eu aproveito a oportunidade, deixo o abraço aqui do nosso ministro Alexandre Padilha, do nosso presidente Lula, que é um presidente municipalista, que apoia os municípios, né? Então, a gente tem o maior prazer e satisfação em estar aqui. Obrigado. Maravilha. A todos os ouvintes e a vocês também. Obrigado. Nos vemos na próxima. Um abraço.